Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 9 de maio de 2024 e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de libertação, cura e ascensão através dos ensinamentos de um curso em milagres, né? Começamos o nosso vídeo hoje com a leitura da lição do dia, que é a lição de número 129, que é a continuação da lição de ontem, perdão. A lição 129 nos diz: além desse mundo, há um mundo que eu quero. Esse é o pensamento que se segue àquele que praticamos ontem. Tu não podes deter-te na ideia de que o mundo é sem valor, pois se não vires que existe algo mais por que esperar, só ficarás deprimido. A nossa ênfase não está em desistir do mundo, mas em trocá-lo pelo que é muito mais satisfatório, cheio de alegria e capaz de te oferecer paz. Pensas que esse mundo pode te oferecer isso? Talvez valha a pena dedicares um breve período de tempo para pensar uma vez mais sobre o valor desse mundo. Talvez admitas que não há perda em abandonar qualquer pensamento de valor aqui. O mundo que vês é de fato sem misericórdia, instável, cruel, indiferente a ti, rápido na vingança e implacável em seu ódio. Ele só dá para tirar e leva embora todas as coisas que te foram caras por um momento. Nenhum amor duradouro é encontrado, pois não há nenhum aqui. Esse é o mundo do tempo, em que todas as coisas chegam ao fim, né? E aí eu lembro a vocês que a lição de anteontem declarou: não há nenhum amor exceto o de Deus. E nós sabemos que não encontramos o amor de Deus nesse mundo aqui, né? Nós encontramos dentro de nós, né? Mas aí eu vou ter que fazer uma conexão. Para eu encontrar esse amor dentro de mim, eu vou ter que fazer uma conexão com algo que está em outro mundo, em outro plano de existência, né? Então vamos lá. Será uma perda achar, em vez desse, um mundo que é impossível perder, em que o amor dura para sempre, o ódio não pode existir e a vingança não tem significado? Será uma perda achar todas as coisas que realmente queres e saber que elas não têm fim e que permanecerão exatamente como as queres através do tempo? Porém, até mesmo estas coisas serão finalmente trocadas por algo de que não podemos falar, pois daí em diante vais para um lugar em que as palavras fracassam inteiramente, para um silêncio no qual a linguagem não é falada, mas é certamente compreendida. A comunicação sem ambiguidades e clara como o dia permanece ilimitada por toda a eternidade. E o próprio Deus fala com o seu Filho, como o seu Filho fala com ele, Deus Pai. A sua linguagem não tem palavras, pois o que dizem não pode ser simbolizado. O seu conhecimento é direto, totalmente compartilhado e totalmente uno. Como tu, que permaneces preso a esse mundo, estás longe disso. E, no entanto, como estás perto quando o trocas pelo mundo que queres, né? Então, eu troco esse mundo que eu vejo pelo mundo que eu quero. Guardem isso. Eu troco o mundo que eu vejo pelo mundo que eu quero e pelo mundo que eu quero ver, tá? A lição de amanhã vai falar sobre isso. Agora, o último passo é certo. Agora estás a um instante da intemporalidade. Daqui só podes olhar para frente, nunca mais para trás, para ver de novo o mundo que não queres. Aqui está o mundo que vem tomar o lugar do outro. À medida que soltas a tua mente das pequenas coisas que o mundo apresenta para manter-te prisioneiro,
Não lhes deis valor e desaparecerão. Estima-as e te parecerão reais. Tal é a escolha. O que podes perder ao escolheres não dar valor ao nada. Esse mundo não contém nada do que realmente queres, mas o que escolhes em seu lugar é o que, de fato, queres. Deixa que ele te seja dado hoje. Ele só está à espera de que o escolhas, para tomar o lugar de todas as coisas que buscas, mas não queres. Pratica a tua disponibilidade para fazer essa troca durante 10 minutos pela manhã e à noite, e uma vez mais entre uma e outra. Começa com isto. Além deste mundo, há um mundo que eu quero. Escolho ver esse outro mundo. Escolho ver esse outro mundo ao invés desse, pois aqui não há nada do que eu realmente quero. Em seguida, fecha os teus olhos sobre o mundo e vês, e na escuridão silenciosa, observa as luzes que não são desse mundo iluminarem-se, uma por uma, até que o lugar onde uma começa e a outra termina perca todo o significado, à medida que elas se fundem em uma só. Hoje as luzes do céu se inclinam para ti, para brilhar sobre as tuas pálpebras enquanto descansas além do mundo da escuridão. Aqui está a luz que os teus olhos não podem contemplar, e no entanto a tua mente pode vê-la com clareza e pode compreender. Hoje um dia de graça te é dado, e nós agradecemos. Neste dia reconhecemos que aquilo que temias perder era apenas a perda. Agora compreendemos que não há perda, pois enfim vimos o seu oposto e estamos gratos porque foi feita a escolha. Lembra-te da tua decisão a cada hora e reserva um momento para confirmar a tua escolha, deixando de lado quaisquer pensamentos que tenhas e considerando brevemente apenas isto. O mundo que vejo não contém nada do que quero. Além desse mundo, há um mundo que eu quero. O mundo que vejo não contém nada do que eu quero. Além desse mundo, há um mundo que eu quero. Então a equação está começando a ser montada, né, gente? Nós estamos começando a entender que, como diria Buda, esse é um mundo de ilusão. Esse é um mundo de Maia. É o mundo do tempo. É o mundo do efêmero. Esse mundo não é o mundo que eu quero. Além desse mundo, há um mundo que eu quero e há um mundo que eu quero ver. Passamos para o nosso livro, texto desse ano, que é a Workbook Companion, né? Do Robert Perry, do Alan Watson, tá? Vamos começar aqui lendo. Ah, meu Deus! Acabei de achar um negócio que eu fiquei louca procurando ontem. Vamos começar então com o propósito da lição do dia. Lição 129, além desse mundo, há um mundo que eu quero, dia 9 de maio. Hoje é o dia dessa lição. Propósito da lição. Termos um dia de graça no qual vemos o mundo que realmente queremos. Através disso, tomamos consciência de que, abrindo mão do mundo que não queremos, abrir mão do mundo que não queremos é abrir mão do nada para ganhar tudo. Ó, que legal! E aí passamos para o comentário deles, né? O curso é muito pragmático algumas vezes. Você não pode parar com a ideia de que o amor não tem valor, a menos que você veja que há algo além para esperar encontrar, né? Do contrário, você apenas ficará deprimido. Isso é tão verdadeiro. A declaração de que o mundo não tem valor é muito cortante, né? Uma declaração muito cortante. Não pode haver muito debate a respeito do que ela quer dizer.
E eu devo confessar que mesmo após 10 anos estudando um curso em milagres e ao longo do tempo chegando a concordar com essas ideias, eu ainda acho esse palavreado um pouco chocante, esse palavreado da lição de ontem, né? O mundo que eu vejo não tem valor, né? Não contém nada do que eu quero. E eu posso quase me ouvir respondendo, ou não é assim que eu colocaria, não é exatamente assim que eu colocaria essa ideia. Porque ainda há algo em mim que deseja encontrar algum valor aqui, algo que vale a pena, algo que vale a pena preservar e lutar por. Algo pelo que vale a pena lutar, né? Para não ficar muito esquisito, porque aqui no inglês a tradução acaba que às vezes sai meio esquisita, né? Lendo aqui em inglês. A ênfase do curso, entretanto, não está em deixarmos de lado o mundo, mas em trocarmos esse mundo por algo que é muito mais satisfatório, preenchido de alegria e capaz de oferecer a você paz. Então, esse não é um mau negócio, isso começa com olharmos com um olhar especialmente, digamos assim, atento, né? Não, perdão. Isso começa a parecer especialmente bom se dermos um olhar bastante realista ao mundo ao qual nós estamos tentando nos apegar, né? Então Jesus diz que esse mundo, ele é sem misericórdia, ele não é estável, ele é cruel, ele não está preocupado com você, ele é rápido em se vingar e etc. E aí ele vai citar aqui os eventos de 1995 nos Estados Unidos, quando colocaram uma bomba no edifício do governo na cidade de Oklahoma. Os mais velhos aqui vão lembrar disso, né? O atentado lá de Oklahoma. E o ódio, né, que logo foi deflagrado em relação ao tal do homem-bomba, né? Eles dão, ambos os fatos dão testemunho desse mundo cruel, né? O homem que colocou a bomba foi considerado um vingador, né? Das ações do governo a respeito de a respeito de uma situação lá que eu não vou entrar em detalhes aqui, tá? Porque não nos cabe. Então as pessoas queriam vingança com relação àquele homem que colocou a bomba. Os ciclos de vingança e guerras são motivados por diferenças religiosas, étnicas e raciais. E eles tiveram lugar por séculos. Ainda tem, né? Hoje, né? A gente está tendo uma guerra em Israel que ela é étnica e religiosa, né? Nós temos aí a etnia dos palestinos, muçulmanos, em sua maioria, né? E a etnia dos judeus, que praticam a religião do judaísmo, né? Então, obviamente que existe uma disputa territorial, mas o pano de fundo dessa disputa territorial é uma briga entre religiões e diferentes grupos étnicos. Concordam comigo? Né? Então isso está acontecendo agora, neste exato momento no planeta Terra, né? Esse é o mundo, esse é o modo, esse é o jeito do mundo, é assim que o mundo é. Nenhum amor duradouro pode ser encontrado, porque não há nenhum aqui. Esse é o mundo do tempo, no qual todas as coisas têm um fim. E talvez essa seja a parte mais cruel a respeito desse mundo.
Mesmo quando você encontra o amor, ele não pode durar para sempre. E aqui eu estou de acordo com a opinião do Allen e do Robert, né? Para mim, essa é a parte mais cruel. Quando nós encontramos algo de valor, né? Seja uma pessoa, um animal de estimação, aquilo vai ter um fim, né? Para vocês, eu sei que a maioria aqui dos meus seguidores gosta de bicho, né? Você ter o seu bicho e você saber que ele vai morrer antes de você, porque ele não dura tanto, né? É difícil, né? Ou então vocês imaginem a dor aí de uma mãe e um pai que perdem um filho, né? Que em teoria você ver a morte de um filho é contra as leis da natureza, né? Essa semana acho que foi no domingo, né? As minhas colegas de... Não, foi na segunda-feira. 2 colegas minhas de hidroginástica estavam conversando e eu, nesse dia, eu tava sem o meu headphone, porque normalmente eu vou pra piscina com o meu headphone e eu tô sempre ouvindo uma palestra, uma aula, alguma coisa enquanto eu tô fazendo a minha hidroginástica, porque eu não gosto de perder tempo, né? E ficam muitas conversas paralelas na aula. Eu não gosto, né? De ficar me envolvendo em assuntos que não são meus. A gente acaba se envolvendo, muitas vezes surgem discussões sobre a violência no país, sobre a enchente no sul, sobre o político corrupto, né? Então eu prefiro ir centrada nas minhas coisas. E aí uma estava contando para outra que uma amiga dela tinha perdido um filho de 4 anos. O menino caiu numa piscina, bateu com a cabeça e morreu afogado. E ninguém viu, não sei exatamente como foi. E ela agora já mais velha, acabou de perder outro filho, né? Então isso é assim, talvez seja o exemplo mais extremo disso aqui. Quando você encontra o amor, tudo bem, é um amor do ego, é um amor condicional, mas você já sabe que não vai durar, né? Então eu concordo plenamente aqui com a frase dele. Olha só. Então, não seria melhor encontrarmos um mundo onde seria impossível perder qualquer coisa, no qual a vingança não tem significado, né? Então ele lê novamente o parágrafo 3. Será uma perda achar, em vez desse, um mundo em que é impossível perder, em que o amor dura para sempre, o ódio não pode existir e a vingança não tem significado? Né? Não é uma perda de tempo, né? E o que está sendo dito aqui são as características daquilo que o curso chama de o mundo real. E a sentença seguinte, que é a 3.3, declara, né, que porém até mesmo estas coisas... Será uma perda achar todas as coisas que realmente queres e saber que elas não têm fim e que permanecerão exatamente como as que queres através do tempo? Porém, até mesmo estas coisas serão finalmente trocadas por algo de que não podemos falar, pois daí em diante vais para um lugar em que as palavras fracassam inteiramente, para um silêncio no qual a linguagem não é falada, mas é certamente compreendida. Então Jesus está falando sobre o céu, uma existência não física na eternidade. Sobre o que ele está falando quando cita todas aquelas coisas que você realmente quer. Se essas são coisas que não têm fim e não mudam ao longo do tempo, então elas não podem ser nada físico. Certamente não podem ser corpos. Se está falando a respeito do amor em si mesmo, então está falando sobre o nosso ser real, que é espírito. E que nós compartilhamos com todos e cada um. Nós estamos aqui para encontrar a mudança
o que não muda no meio daquilo que muda, e aprender a valorizar aquilo que não muda e deixar ir aquilo que muda. Estamos aqui buscando encontrar o que é eterno. Em nós, na vida, na humanidade. Quando nós escolhemos o imutável, nós então valorizamos o mundo real do espírito, em vez daquilo que muda e entra em decadência, e que nos traz mais perto do céu e que nos prepara para ele. Soltarmos o nosso apego, né? Soltar, né, o nosso apego do mundo faz com que essa transição para o céu seja fácil. Nos apegarmos ao mundo traz a perda. Quando você tenta se agarrar ao que é perecível, você condena a si mesmo ao sofrimento. Como vimos no comentário da lição de ontem, o budismo há muito tempo tem ensinado uma lição muito similar, e a gente já vai falar disso, tá bom? Ao fazer a prática dos exercícios para o dia de hoje, tem um efeito notável. Quando eu digo, o mundo que eu vejo não contém nada do que eu quero, e além desse mundo, há um mundo que eu quero, eu me encontro observando todos os apegos que eu ainda tenho às coisas neste mundo. Eu encontro a mim mesmo observando que a minha concepção a respeito do que está além deste mundo e que eu realmente quero, e que é o que eu realmente quero, é um pouco vaga. Então eu trago esse apego e essa falta de clareza ao Espírito, eu levo, né, esse apego e essa falta de clareza ao Espírito Santo e peço a Ele que me ajude nessas áreas. E eu sei que Ele vai fazer isso, né? Que Ele vai fazer isso por mim, para mim. Se eu pedir, Ele fará através de mim, né? Então, gente, essas duas lições, elas são, no meu ponto de vista, bastante desafiadoras, né? Então, ontem eu falei, o mundo que eu vejo não contém nada do que eu quero. E nós passamos o dia inteiro buscando as coisas que queremos ou das quais acreditamos que precisamos para podermos estar nesse mundo. Eu, vocês e a torcida do Flamengo, né? Nós estamos aí enfrentando essa questão aí das enchentes no sul e o Brasil inteiro está mandando recursos para os nossos irmãos sulistas, para os nossos irmãos gaúchos, né? Que efetivamente eles precisam de uma série de coisas. E aí hoje nós dizemos, além desse mundo, há um mundo que eu quero. Como resolver essa equação, né? E aí ontem o Allen, ele citou as 4 nobres verdades de Buda. E eu vou ler para vocês, que eu acho que vai ajudar muito. E que eu pude estudar isso nos meus livros da Seichonoye. De repente até eu poderia ver aqui, deixa eu ver aqui se eu tenho algum texto da Seichonoye sobre as 4 nobres verdades de Buda. Então eu achei um texto aqui maravilhoso, mas é muito grande. Então eu vou ficar com esse que eu encontrei aqui na internet mesmo, tá? Eu estou no site do Templo Zulai, tá? www.templozulai.org.br. Então vamos lá. As 4 nobres verdades. Ao iluminar-se, o mestre Buda Sakyamuni... Só um minuto, gente. Ao iluminar-se, Buda Sakyamuni viu que o universo dos fenômenos funciona de acordo com a verdade da gênese condicionada. Quando decidiu ensinar o que tinha visto, o Buda percebeu que a gênese condicionada seria de difícil compreensão e poderia até gerar medo, se fosse explicada de pronto. Por isso, em vez de começar pela gênese condicionada, Buda primeiramente ensinou as 4 nobres verdades. O primeiro período dos ensinamentos de Buda
É chamado de primeiro giro da roda do Dharma. As 4 verdades não diferem da verdade da Gênese condicionada e, por certo, não a contradizem. Tá? Foi só uma maneira didática que ele encontrou de ensinar. Elas simplesmente dirigem o foco da Gênese condicionada para a vida humana, fazendo com que esta pareça mais relevante para as pessoas, fique mais fácil de entender. As 4 nobres verdades de Buda são a verdade do sofrimento, a verdade da origem do sofrimento, a verdade da cessação do sofrimento e a verdade do caminho que leva à cessação do sofrimento. A palavra sofrimento nesse contexto é a tradução consagrada do sânscrito dukkha, cujo significado mais apropriado seria o de insatisfação. Significado profundo das 4 verdades. O uso da palavra verdade nas 4 nobres verdades é explicado da seguinte maneira no Shasta Yogacara Buda, tratado sobre os estágios da prática da yoga. Da verdade do sofrimento à verdade do caminho que leva à cessação do sofrimento, não há nada que seja falso ou enganoso, e, portanto, tudo isso é considerado verdadeiro. O mesmo livro explica a palavra nobre desse modo, na expressão 4 nobres verdades desse modo. Somente os nobres conseguem compreender essas verdades e contemplá-las. Os ignorantes não conseguem compreendê-las ou contemplá-las. Portanto, essas verdades são chamadas de nobres verdades. Então, meus amigos, vocês já estão entre os nobres, buscando aqui esse conhecimento, né? Porque realmente nós encararmos essas verdades a respeito do mundo, num primeiro momento é muito doloroso. Não pensem que não foi para mim, né? É muito doloroso, mas num segundo momento é profundamente libertador. Ok? O comentário sobre o Tratado da Visão do Meio diz: as 4 nobres verdades são o ponto de passagem entre a ilusão e a iluminação. Quando elas não são compreendidas, persiste o apego aos 6 reinos. Se compreendidas, alcança-se a santidade. De acordo com a Sutra dos ensinamentos legados por Buda, a lua pode se aquecer e o sol esfriar, mas as 4 nobres verdades nunca mudarão. As 4 nobres verdades estão no cerne da vida. Explicam todos os estados de consciência existentes no universo e ensinam como se libertar de todas as formas de ilusão. É necessário sabedoria para compreender as 4 nobres verdades. A primeira verdade diz que a vida é cheia de sofrimento. A segunda, que o sofrimento é causado pelo nosso apego à ilusão. A ilusão desse mundo fenomênico, tá? Que é ilusório. A terceira verdade diz que a iluminação ou a total libertação do sofrimento é possível. A última diz como alcançar a iluminação. As 2 primeiras verdades têm relação de causa e efeito entre si. A primeira é o efeito, a segunda é a causa. Como igual relação existe entre a terceira e a quarta, sendo a terceira o efeito causado pela quarta. À primeira vista, cabe perguntar por que o Buda colocou as 4 nobres verdades nessa ordem. Não pareceria mais lógico que a segunda e a quarta verdades, ambas causas, viessem antes da primeira e da terceira, que são os efeitos? Ainda que em ordem diferente, as 4 nobres verdades continuariam sendo compreensíveis. Contudo, a sequência escolhida por Buda permite que as verdades sejam ensinadas da forma mais eficaz possível. Por quê, né, gente? Porque pra gente é muito mais fácil ver o efeito primeiro, né? Aí ele explica: para a maioria das pessoas é mais fácil entender primeiro o efeito, né? Então é mais fácil a gente entender o efeito primeiro, né? Por isso, o Buda apresentou primeiro a verdade do sofrimento e depois explicou a causa do sofrimento. Assim que se compreendem as 2 primeiras nobres verdades, é natural querer se libertar delas.
Para ajudar-nos a entender como alcançar essa libertação, Buda ensinou a terceira nobre verdade, que é a cessação do sofrimento. E por fim, a quarta nobre verdade, que é o caminho para a cessação do sofrimento. Buda começou por descrever o problema, depois explicou a sua causa. Em seguida, contou a solução do problema e ensinou como chegar à solução. Um elemento fundamental dos ensinamentos de Buda é a imensa compaixão que transparece na elaboração das explicações, feitas de modo a serem compreendidas por qualquer pessoa que realmente se empenhe. A Gênese condicionada e as quatro nobres verdades são verdades muito profundas. Aquele que as estudar longamente vai perceber o quão inteligente e o quão compassivo foi Buda ao conseguir explicá-las de forma tão clara. Então, gente, nos tornarmos mais compassivos com o próximo, com a dor do próximo, é um dos sinais de evolução espiritual. É um dos sinais que nos mostra que estamos realmente caminhando para esse processo de iluminação, de ascensão, tá? Então, a primeira nobre verdade, eu não vou ler todas, eu vou ler só a primeira nobre verdade, tá? E amanhã a gente continua. A primeira nobre verdade é a verdade do sofrimento. O Buda viu com perfeita clareza que as pessoas vislumbram algo que as pessoas vislumbram ocasionalmente. Não é possível ao ser humano conquistar total satisfação neste mundo. O sofrimento é descrito de muitas formas diferentes nos sutras budistas. As três fundamentais serão abordadas nos parágrafos a seguir, devendo-se observar que as classificações de sofrimento apresentadas não são qualitativamente diferentes, mas apenas formas diferentes de abordar um mesmo problema. Então, ele está explicando a primeira nobre verdade. Vida é sofrimento. Aquela frase que eu falei para vocês que quando a minha professora falou, eu quase tive um troço. Os dois sofrimentos são o interno e o externo, sendo esta a classificação mais elementar encontrada nos sutras budistas. Essa é a maneira mais básica de compreender o sofrimento. Sofrimentos internos são aqueles que geralmente consideramos parte de nós, como dores físicas, ansiedade, medo, ciúme, suspeita, raiva e assim por diante. Sofrimentos externos são aqueles que parecem vir de fora, incluindo o vento, a chuva, o frio, o calor, a seca, os animais selvagens, catástrofes naturais, guerras, crimes e assim por diante. Não é possível evitar nenhum dos dois tipos de sofrimento. Não é. Já sabemos disso. Os três sofrimentos. Esta é uma classificação baseada mais na qualidade do sofrimento do que em sua origem ou tipo. O primeiro dos três sofrimentos é o inerente, aquele a que estamos sujeitos pelo simples fato de estarmos vivos, nessa vida falsa que a gente vive. O segundo é o sofrimento latente, aquele que está presente mesmo nos momentos mais felizes. As coisas se quebram, as pessoas morrem, tudo envelhece e se deteriora, e até os melhores momentos chegam ao fim. O terceiro sofrimento é o ativo, causado por estarmos presos num mundo de ilusão constantemente mutável. No mundo da ilusão, temos pouco ou nenhum controle sobre a nossa vida. Sentimos ansiedade, medo e impotência à medida que vemos tudo se transformando de um dia para o outro. Gente, é isso, né? Não é? Não é isso? Pega um bem material e vê ele perecendo. Se olha no espelho todo dia, né? Vê o seu carro, né? No carro a gente vê muito isso, né? Veja o seu carro, né? Muito bem. O terceiro sofrimento é o ativo, causado por estarmos presos em um mundo de ilusão, constantemente mutável. No mundo da ilusão temos pouco ou nenhum controle sobre as nossas vidas. Sentimos ansiedade, medo e impotência à medida que vemos tudo se transformando de um dia para o outro. Então, se nós não aprendemos através de alguma filosofia espiritual, e um curso em milagres nos dá isso, efetivamente nos dá isso,
a fluirmos com a vida, o nosso sofrimento é muito grande. É um sofrimento muito grande. Né? Então, quando eu aprendo, na medida em que eu posso, a estar no momento presente, isso me liberta para eu fluir com o fluxo da vida, para eu receber o que está acontecendo e deixar ir, né? Aquilo que para de acontecer também. Deixar ir as minhas expectativas, deixar ir os meus apegos, deixar ir a imagem que eu tenho do que eu gostaria que fosse, né? Como dizia a minha professora. E por fim, os 8 sofrimentos. Os 8 sofrimentos descrevem de modo mais detalhado o sofrimento a que estão sujeitos todos os seres sencientes e são classificados com base naquilo que os define. São eles: o nascimento. Após vários meses de perigo no ventre da mãe, dentro do ventre da mãe, finalmente sentimos a dor e o medo do nascimento. Depois disso, tudo pode acontecer. Somos como prisioneiros do corpo e do mundo onde nascemos. Envelhecimento. Se formos suficientemente afortunados para não sermos mortos na juventude, teremos de enfrentar o processo de envelhecimento. Sofrer o processo de deterioração do corpo e da mente enquanto assistimos o desaparecimento dos nossos amigos, um por um. Quem já perdeu amigos aqui? A doença. A saúde é um prazer por ser tão contrastante com a doença. Todos em algum momento sofrem a dor e a humilhação da doença. A morte. Mesmo que a vida seja considerada perfeita, a morte é inevitável. A morte, quando não é repentina e aterradora, é geralmente lenta e dolorosa. Somos como folhas ao vento. Ninguém sabe o dia de amanhã. A perda de um amor. Às vezes perdemos alguém que amamos. Outras vezes o nosso amor não é retribuído. Não existe quem não sofra por não poder estar sempre com aqueles que ama. Ser odiado. Ninguém quer inimigos. Entretanto, é difícil evitá-los nesse mundo. Desejos não realizados. Nossos anseios e desejos determinam em grande medida quem nós somos. Limitam a nossa capacidade de entender o Dharma, além de nos causar infindáveis problemas. E o que é pior, a maioria deles jamais chega a ser satisfeita, causando-nos 2 vezes mais problemas. E os 5 skandhas. Estes são forma, sensação, percepção, atividade e consciência. Eles constituem os tijolos da existência consciente e o meio para a manifestação do sofrimento. Os 5 skandhas são como uma fonte ilimitada de combustível para gerar dor e sofrimento, vida após vida, enquanto ainda estamos na roda do karma, na roda de samsara. Causas fundamentais do sofrimento. Nos parágrafos anteriores mostramos como os budistas veem a vida humana, atolada no sofrimento. Nos seguintes, o tópico sofrimento será analisado com mais profundidade, pelo delineamento de algumas das suas causas fundamentais. 1. O eu não está em perfeita harmonia com o mundo material. É necessário esforço constante para encontrarmos conforto neste mundo. O clima é sempre quente demais ou frio demais. Nossas posses exigem cuidados constantes. Nossa casa é muito velha ou muito pequena. As ruas são muito barulhentas. Os sapatos se gastam e assim por diante. O mundo material raramente se apresenta da forma como gostaríamos que fosse. 2. O eu não está em perfeita harmonia com as outras pessoas. Na maioria das vezes, não podemos estar na companhia daqueles com quem gostaríamos de estar, mas somos obrigados a suportar a presença de pessoas com as quais temos dificuldade de relacionamento. Não raro, somos até mesmo forçados a conviver com pessoas que abertamente não gostam de nós. 3. O eu não está em perfeita harmonia com o corpo. O corpo nasce, envelhece, adoece e morre. O eu tem pouco ou nenhum controle sobre esse processo.
O eu não está... 4. O eu não está em perfeita harmonia com a mente. Nossa mente está frequentemente além do nosso controle, disparando de uma ideia para outra, como um cavalo selvagem ao vento. A atividade mental iludida é a fonte de todo o nosso sofrimento. 5. O eu não está em perfeita harmonia com os seus desejos. O eu pode compreender que os desejos geram karma e sofrimento, mas isso não significa que seja capaz de controlá-los com facilidade. O autocontrole é difícil justamente porque o que queremos com mais intensidade nem sempre é o que sabemos ser o melhor para nós. Se nem mesmo tentarmos controlar os nossos desejos e deixarmos que eles tomem conta de nós, o eu sofrerá ainda mais. 6. O eu não está em perfeita harmonia com as suas opiniões. Basicamente, isso significa que as nossas opiniões são erradas. Quando nossas crenças não estão alinhadas com a verdade, causamos a nós próprios infindáveis problemas, pois teremos a tendência de repetir os mesmos erros muitas vezes. O eu não está em perfeita harmonia com a natureza. Chuva, enchentes, é a 8ª, né? Chuva, enchentes, secas, tempestades, maremotos e todas as outras forças da natureza não estão sob o nosso controle e podem frequentemente nos fazer sofrer, tá? Acho que eu numerei aqui errado, mas enfim, foram os 8. Buda ensinou a verdade do sofrimento, não para nos fazer nos desesperarmos, mas para nos ajudar a reconhecermos com clareza as realidades da vida. Compreendendo o alcance do sofrimento e a impossibilidade de evitá-lo, devemos nos sentir inspirados a superá-lo, transcendê-lo. É isso aí que a gente faz aqui, todo santo dia. Reconhecer a primeira nobre verdade é o primeiro passo de um processo que deve nos levar a querer compreender a segunda nobre verdade. A segunda nobre verdade é a verdade da origem do sofrimento, que está na cobiça, na raiva e na ignorância. Os seres sencientes acorrentam-se ao penoso e ilusivo mundo dos fenômenos por causa do seu forte apego a essas fontes de ilusão, também conhecidas como os 3 venenos. Terceira nobre verdade. A terceira nobre verdade é a verdade da cessação do sofrimento. A cessação do sofrimento é o mesmo que o nirvana, um estado que não pode ser descrito por meio de palavras. É algo que está além da cobiça, raiva, ignorância e sofrimento, além da dualidade das distinções entre o certo e o errado, você e os outros, o bem e o mal, a vida e a morte. A quarta nobre verdade. A quarta nobre verdade é a verdade do caminho que leva à cessação do sofrimento, aquele que nos mostra como superar as causas do sofrimento. É o caminho rumo ao nirvana. A forma mais simples de superar as causas do sofrimento é seguir o nobre caminho óctuplo, que analisaremos mais adiante, tá? E aí terminamos as 4 nobres verdades. Então, gente, particularmente para mim, entender sobre isso foi muito libertador, né? E eu só fui estudar, minha professora não falava muito de budismo nas aulas, mas eu fui estudar o budismo quando eu fui fazer os módulos de estudo da Seichonoye, para me tornar preletora, né? Foi isso que me possibilitou estar aqui ensinando a vocês um curso em milagres, né? Não apenas porque me deu o entendimento, mas porque me deu um ferramental. Eu fui estudar, eu estudei para ser pastora, digamos assim, né? Lá a gente chama de preletor, né? Eu prefiro, né? Então aí eu fui estudar o budismo, né? E aí depois eu vou ler umas coisas para vocês aqui dos meus livrinhos dos módulos de estudo, tá bom? Eu vou ler para vocês. Mas o que é libertador? Quando você entende o sentido que Buda estava querendo dar à vida, sofrimento, e aí você estuda as 4 nobres verdades, você fala assim, tá, então eu não posso escapar desse mundo aqui, material. 1 minuto.
Mas eu posso aprender a lidar com isso. Eu posso aprender a lidar com esse mundo da maneira em que essa dor que é inevitável seja experimentada, tá? Então, eu posso viver a minha vida, o budismo me ensina isso, um curso em milagres me ensina isso. Eu posso viver a minha vida de modo que esse sofrimento seja minimizado ao máximo, talvez até, quizás, eliminado, né? Então é isso que nós estamos aprendendo aqui com a nossa jornada, com as nossas jornadas, né? E nesse sentido, no meu entendimento, a nossa jornada do ano passado, da criança interior, ela foi um divisor de águas, né? Então, além desse mundo, há um mundo que eu quero, né? Vocês viram que no texto que eu acabei de ler, o budismo também utiliza essa expressão mundo fenomênico, que é a mesma expressão que a Seichonoye utiliza, porque a Seichonoye, ela é uma mescla de cristianismo, ensinamentos do mestre Jesus, ensinamentos do budismo, do mestre Buda e ensinamentos do shintoísmo, né? Então, o que ocorre efetivamente é que nós começamos a ver que realmente esse mundo é um mundo de Maia, é um mundo ilusório, e nós começamos a nos voltar para buscarmos a nossa felicidade, paz, alegria e bem-estar dentro, a partir da nossa conexão com Deus, porque Deus está dentro de nós. Essa nossa conexão vertical que fazemos com Deus, ela é a partir do nosso interior. Deus está dentro da nossa mente, tá bom? Então nós vamos continuar expandindo essa ideia e amanhã eu vou ler uns textos aqui do meu módulo de estudos para vocês da Seichonoye, né? Eu não sou uma especialista em budismo, mas eu tenho algum entendimento porque eu tive que estudar para poder fazer o meu curso de preletura. Então lembrando que além desse mundo, há um mundo que eu quero. Como é que eu vejo esse mundo que eu quero? Esse mundo ilusório, que Jesus fala de ilusão aqui em Curso em Milagres. Ao longo do livro inteiro, eu vejo quando eu consigo abrir os meus olhos crísticos, tá? Quando eu começo a tomar consciência do Cristo em mim. Isso é iluminação, isso é ascensão. É para aí que nós pretendemos ir, né? E mesmo que estamos caminhando para lá a passos pequenos, esses passos são pequenos, mas são determinados e são constantes, tá? Então, além desse mundo, há um mundo que eu quero. Escolho ver esse outro mundo ao invés desse, pois aqui não há nada do que eu realmente quero. Aqui só há apego à ilusão. Apego à ilusão me gera sofrimento. Vida é sofrimento. O mundo que vejo não contém nada do que quero. Além desse mundo, há um mundo que eu quero. Além desse mundo, há um mundo que eu quero ver. Além desse mundo, há um mundo que eu quero experimentar, experienciar. Tá bom, meus amores? Então essa era a mensagem que eu tinha para vocês para o dia de hoje. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.